Olá galera, graças e paz, tudo bem? Vamos lá para mais uma devocional. Gostaria de estar orando para poder a gente começar. Já peço desculpas se eu ler aqui alguma coisa no computador ou na Bíblia, porque eu vou falar e vou acompanhando, tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Senhor, me usar como instrumento Teu, Pai, que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, desde já te agradeço. Amém. Bom, galera, hoje eu queria compartilhar com vocês, lá no livro de Ezequiel 37, uma passagem muito conhecida de todos, eu acho. Quem não conhece já ouviu falar, com certeza. Existem inúmeras pregações com esse primeiro versículo de Ezequiel 37, que fala sobre a visão do Vale dos Ossos Secos, né? E que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Vou ler só até aqui por enquanto, para a gente poder falar um pouco sobre isso. O engraçado é que quando Ezequiel tem essa visão, Israel estava completamente desordenado, e no capítulo 36 Deus já havia falado sobre a restauração de Israel. Deus já havia dado a promessa da restauração de Israel. Se você ler depois, você vai entender o que eu estou falando. E no versículo 2 ali, só a parte A que eu li, está escrito assim: e me fez andar ao redor deles. Ou seja, Deus fez Ezequiel andar sobre os ossos, ou ao redor deles. Não foi Ezequiel que andou por livre e espontânea vontade, porque se ele mesmo não, eu creio, tenho toda a certeza que Ezequiel por ele próprio não andaria ao redor dos ossos, porque saberia que poderia quebrar, saberia que podia até mesmo se machucar. Ou seja, Deus fez Ezequiel andar sobre o Vale dos Ossos Secos. E qual tem sido o nosso Vale de Ossos Secos que Deus tem nos feito andar hoje? Eu me pego pensando às vezes, porque é como se quem é pai, quem é mãe sabe, quando o filho é pequeno, vocês tentam dar aquele impulsozinho ali pro pequeno andar, né? E é engraçado que tá escrito assim: e me fez andar ao redor deles, porque Deus fez ele andar, ele não quis andar sobre vontade própria. E continuando aqui no versículo 2: e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ou seja, se ele andasse por vontade própria, poderia quebrar, como eu já disse. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Só até aí, por enquanto. E mais uma vez eu me pego pensando: será que se Deus fizesse essa pergunta para nós hoje, sobre algo, entre aspas, impossível de acontecer, será que esse sonho que você quer tanto pode mesmo se realizar? Será que se fosse Deus hoje fazendo essa pergunta para nós, será que qual seria a resposta que nós daríamos para Deus? A mesma resposta que Ezequiel deu para ele? Ou eu responderia assim: não, Deus, para mim não é possível, para mim não vai realizar. E a resposta de Ezequiel é simples, é fácil e bem sábia: tu o sabes, Senhor, tu o sabes. Porque ele sabe que a soberania de Deus é tremenda, ele sabe o quanto ele pode confiar em Deus. Porque Deus, no capítulo 1 de Ezequiel, já tinha dado outra visão para ele. Então, Ezequiel tem intimidade com Deus para poder responder isso. E nós temos que ter essa intimidade com Deus para poder ser sensíveis à voz de Deus, para nós podermos ter ouvidos sensíveis à voz de Deus e para que nós possamos também responder a Ele com a nossa adoração, com a nossa oração, com a nossa palavra, sendo uma pessoa de exemplo que possa transmitir isso para outras pessoas. E continuando aqui o versículo 4: então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor a estes ossos: eis que te farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Só até aqui novamente, para a gente poder ir de capítulo em versículo, para a gente poder ter um entendimento melhor. Eu não sei se eu já peço que o Espírito Santo possa transmitir aquilo que eu não estou conseguindo transmitir, mas que
a gente pode ver que no versículo 4 e versículo 5, não tinha esperança dos ossos viverem. Não tinha esperança do povo de Israel reviver. O povo estava sem esperança. E será que nós, nesse momento de pandemia ainda, pandemia que nos tirou do nosso normal, muitos dizem um novo normal, mas eu creio que a esperança do Senhor está se renovando a cada dia, que nós possamos ter sim mais esperança, que nós possamos sim sonhar mais, que nós possamos sim crer em uma manhã melhor para nós mesmos, porque só depende de nós para poder fazermos isso. Deus já nos dá força, Deus já nos acorda todo dia, Deus nos levanta todo dia, Deus já nos dá uma noite de sono tranquila para que nós possamos ter a esperança de um dia melhor. E no capítulo 6 disse: E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Aqui o Espírito se remete à vida, que o povo de Israel estava sem vida. O que adianta um corpo ficar de pé se não tem o Espírito Santo nele? Ou seja, ele é um morto, porém vivo. Vivo por estar de pé, vivo por ter músculo, ossos, nervos, e morto por não ter o Espírito da vida. Aqui, no versículo 7, diz assim: Então profetizei como me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. No versículo 8: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não tinha neles o Espírito, ou seja, não tinha neles a vida, ainda não tinha neles a vida. Mas no versículo 9, Deus ordena: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Tá vendo como Deus é lindo? Tá vendo como é simples a gente poder se achegar mais a Ele? Como é simples a gente poder ter uma esperança? Como é simples a gente poder acreditar que para Deus nada é impossível? Na visão de Ezequiel era um vale de ossos secos. Na nossa visão, por ser limitada, a gente só consegue ver tudo aquilo que é palpável às vezes, tudo aquilo que está na nossa frente, tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas os planos, os projetos de Deus são bem mais maiores, são bem mais altos que os nossos. Às vezes nós nos limitamos muitas coisas, assim como o povo de Israel pecou, nós também pecamos. Assim como o povo de Israel se enganou, nós também nos enganamos todos os dias. E Ezequiel teve essa visão para poder libertar o povo de Israel. E assim, eu escrevi um pequeno trecho aqui que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? A cena de abertura é um vale de ossos secos. Deus testa a fé do profeta, perguntando se esses ossos podem viver. Ezequiel diz: Só o Senhor sabe. Esta resposta do Senhor vem sob uma nova ordem para Ezequiel, que profetize sobre os ossos secos para que vivam. Deus diz que irá colocar carne sobre os ossos e respiração de vida nesses novos corpos. Ezequiel obedece em um meio de grande barulho dos ossos batendo uns nos outros. Estes reviveram e passam a ser um exército vivo. O significado é claro: a nação de Israel que estava morta seria trazida de volta à vida pelas ações de Deus e seria recolocada em sua própria terra. Através da mensagem de ossos secos, todos saberão que o Senhor é Deus. Então, eu gostaria de estar orando para poder terminar, tá bom? Muito obrigado por esta oportunidade, que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração tremendamente, que renove a sua esperança a cada manhã, que Ele possa agir tremendamente em sua vida, na vida de sua família, através de você, que você possa ser agente gerador de vidas e que possamos juntos alcançar o reino e trazer mais almas para Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. Deus, agora, Senhor, a semente foi lançada, Pai, que o Senhor, Pai, possa frutificar, Pai, no coração dessas pessoas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, desde já te oro e te agradeço. Amém. Graças e paz, queridos. Um abraço.